Deodoro. Fala, Deluiz. Presidente Robson de Castro está conosco. Opa, vamos nós. Bater um papo conosco aqui com os craques da Verdinha no show de bola. Boa noite, presidente, tudo bem? Boa noite, Del, tudo bem? Aqui na mesa, Antero Neto, Tom Alexandrino e Daniel Rocha. Eu sou o mais fuleiragem deles. Mas é o chefe, né, presidente? Agora, presidente, queria que você explicasse essa situação toda, esse imbróglio todo, como é que o campeonato fica, para realmente, não para, vai ter torcedor, não vai ter, e o que o Ceará hoje definiu, o que ficou definido, qual a proposta dada pelo Ceará, presidente? Na realidade, o problema aí que está todo mundo enfrentando, né, a preocupação aí com o processo de contaminação do coronavírus, e a tentativa de, ainda nessa semana, já que ainda, até o momento, estamos falando de preço, não é de agora, dessa hora, né? Pode ser que daqui a 1 hora, 2 horas mais de manhã, tudo mude. Né? A visão é que ainda o Ceará ainda não está no nível de preocupação absurda, vamos dizer assim, né? Parece que está sob alerta, mas não está ainda no nível alarmante, segundo informações dadas até então para todo mundo, né? E aí a preocupação dos clubes menores é que eles não teriam condição de aguentar uma parada no campeonato. Então, são jogos menores que poderiam acontecer logo essa semana, para, enfim, até encerrar essa fase. No caso assim, específico do Ceará, o Ceará, na verdade, não teria nenhum jogo, teria 2 jogos ainda para cumprir nessa fase. Né? O clássico certamente não vai acontecer, tá certo? Vamos esperar passar toda essa crise para fazer o clássico, portões abertos, lá na frente, não tem problema, a gente segura o campeonato. Mas os clubes menores, eles não acham que não conseguem suportar uma parada tão longa por conta de terem um orçamento muito pequeno. E aí a tentativa é de fazer tudo nessa semana, que for possível, de jogos, né, liberar algum desses clubes. A gente tem um jogo com o Barbária marcado para quarta-feira da próxima semana. Se a gente... por algum motivo não for acontecer a rodada da Copa do Nordeste, a última rodada, que embora nesse momento também existe a possibilidade de acontecer, mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que provavelmente não vai acontecer. Alguns estados vão decretar aí talvez a paralisação mesmo dos equipamentos públicos. Né? Então, provavelmente isso não vai acontecer. Aí a gente poderia também antecipar o jogo do Barbária para quinta-feira. Né? A gente enfrenta com o Barbária, aí teria que o Barbária talvez até fazer esse jogo em Fortaleza, né? E jogar o Barbária em Fortaleza, mesmo mando de campo sendo deles, aí seria um acordo que se costuraria aí, e jogaria com o Guarani também aqui. Encerraria com o Guarani no final de semana, encerraria também a participação do Barbária. Isso se evidentemente não acontecer um fato maior de hoje para amanhã ou depois. Isso aí são possibilidades, né? Foi o que se definiu hoje. O que se definiu foi não interromper. Agora, claro, tudo com o portão fechado, por ser jogos de menor porte e jogos que poderiam acontecer ainda nesse momento que a coisa ainda está mais controlada aqui na nossa região. Ô, Robson, tudo bem? Boa noite, é o Antero aqui falando. Boa noite. Tudo bem? Presidente, você falou que a decisão de hoje na reunião foi tomada pensando na declaração dos times menores. Mas qual seria se fosse só o Ceará, só o presidente Robson, o que é que você acha que deveria ser feito? Eu na verdade, eu quero tomar minha decisão também baseado no pensamento das autoridades, né? O Ministério Público dissesse que não podia ter jogo, acabou, não tem jogo. Se o governo do Estado se funcionar desse jeito, Secretaria de Saúde, não tem que estar questionando muito isso. Não, nós somos leigos nesse assunto, né? Uhum. Eu reclamei com relação ao último jogo nosso, do esporte, porque, de certa forma, eu só fui realmente ter essa definição perto de meu dia de sábado, de domingo, né? Que o jogo não ia poder ser partidas abertas. Até então, eu não tinha muito o que dizer para o torcedor, porque eu não era parte do processo. Na verdade, o Ministério Público Federal entrou contra o governo, contra a prefeitura, e a gente não sabia se eles iam entrar com recurso ou não, e a gente estava com o estádio alugado, vamos dizer assim, né? Com 500 pessoas contratadas para trabalhar, né? E a gente ia ter que assumir um prejuízo muito grande, e foi só por isso. Mas também, se tivesse me avisado 2 dias antes, não teria problema nenhum fazer por nós fechados. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me adequar à realidade, não.
das coisas que estão acontecendo. Mas a gente tem que ser razoável em tudo, né? Se há a possibilidade de fazer os jogos de menor porte portão fechado, se os riscos são mínimos, ok. O risco é médio para mais, então aí sim, aí vamos reavaliar, vamos dar os passos para trás. Eu acho que é assim que funciona, tudo com razoabilidade, com cuidado e ouvindo todo mundo. Não é uma decisão que possa se tomar individualmente, tem que ver o coletivo. Tá legal. Ô, presidente, só pra gente encerrar aqui, o Delton informação, né? Tá confirmado, né, presidente? O Rick contrata até o final de 2022, né? Nós renovamos, né? Demos uma melhorada no salário dele também. O caso agora, precisa ter um apoio maior aí. E também é um jogador que tem um potencial, né, muito grande, um garoto formado na nossa categoria de base. O Anderson acredita muito no atleta, tem entrado bem nos jogos, numa posição que tem muita carência hoje, é só jogador de beirada e tal, tem força, tem velocidade, então a gente resolveu aí fazer um contrato mais para ele. Essa voz rouca aí foi de gritar, não é outra coisa não, né, presidente? Rapaz, eu estava ontem ali na Prêmio, né? Eu nunca tinha assistido ali o jogo e eu assisti ali. E aí, estava igual um torcedor ali, xingando, aplaudindo, apoiando, né? E foi interessante que a gente conseguiu ouvir tudo que se passava dentro de campo, né? Porque tá cheio, você não escuta. A dinâmica do jogo, do ponto de vista de que acontece troca de informação ali dentro, né? Entre treinador, entre jogadores. Né? Então foi muito interessante nesse sentido aí. E aí virei torcedor mesmo de gritar ali na hora. O estádio tá cheio, fica mais complicado de fazer isso, né? Tem que se policia um pouco mais. É verdade. Cuide dessa voz aí e lave bem as mãos, viu, presidente? Rapaz, tô andando com álcool gel direto. Direto, meu Daniel Rocha também, viu, presidente? Com álcool gel direto. Mas ele comprou a vaselina e usou. 3 dias acabou. Ele tá enchendo aqui no grupo. Tem um álcool gel espalhado aqui pela apresentação, gente. Valeu, Robson. Obrigado. Boa noite pra você, presidente. Obrigado, boa noite aí. Valeu, um abraço. Tá aí as opiniões do Robson de Castro. A gente mantém a nossa aqui, né? E aí a gente tá com o Marcelo tentando bater um papo também aqui com Marcelo Paz, presidente de Fortaleza. Ouvimos o lado do Ceará e vamos ouvir agora o lado do Fortaleza. Marcelo Paz já está com a gente. Deixa eu passar a bola aqui para o Ivan Bezerra para abrir os trabalhos com o presidente do Leão. Pode ser comigo aí. Pode ser comigo? Então deixa eu saudar aqui o Marcelo Paz. Tudo bem, Marcelo Paz? Boa noite, presidente. Boa noite, Antero. Boa noite a todos da Rádio Verdemar. Satisfação estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Agora há pouco a gente passou boa parte aqui do programa, claro, tocando nesse assunto do adiamento, não, do campeonato, se paralisa ou não, melhor dizendo, o campeonato, portões fechados, esse negócio todo. E a gente estava conversando agora há pouco também com o presidente Robson de Castro do Ceará, sobre o posicionamento do Ceará com relação a essa decisão. E agora a gente, claro, queria também ouvir o lado do Fortaleza sobre como é que o Fortaleza encara esse momento desse vírus que está se espalhando e está chegando aqui no nosso estado e como isso pode impactar no futebol. E o Fortaleza, inclusive, foi favorável à permanência do campeonato, mas com portões fechados, né, presidente? O vírus é um problema de saúde pública a nível internacional. Os noticiários só falam disso o tempo todo. Chegou no Brasil, chegou também em Fortaleza. Até ontem tinham 3 casos, né, até onde eu sei, controlados. 2 em hospitais e 1 em casa. Mas a tendência é que possam surgir novos casos. Aumentou, viu, presidente? Então, já são 9. Já aumentou, né? Pronto, já são 9 e vai aumentando, né? Então, algumas medidas foram tomadas, né, pelo governo do estado. As escolas não vão funcionar, entre outras coisas. E o futebol também é afetado. Foi afetado primeiro pela CBF, que determinou as competições nacionais paralisadas. Hoje, por exemplo, teria um jogo do futebol feminino. Seria a nossa estreia na Série A2 do futebol feminino. Então, já não houve esse jogo. E jogos com portões fechados, como é o que está programado para Sobral, e muito provavelmente também contra o América de Natal pela Copa do Nordeste. Então é um impacto que a gente tem que se adaptar, a gente tem que, acima de tudo, privilegiar a saúde das pessoas. Os clubes de futebol não podem ser um ponto de transmissão, né? Um jogo de futebol, um estádio cheio. Então a gente tem que entender essa medida, mas o colocado foi que as partidas ainda podem acontecer desde que de portões fechados. Então eu votei para que acontecesse de portões fechados e todos os clubes presentes na reunião votaram da mesma maneira. Presidente, eu tenho 2 perguntas em uma, vou fazer um combo aqui para o senhor. A primeira é que os jogadores, comissão técnica, por exemplo, eles não correm o risco de estar em campo
E a segunda, o campeonato já é muito deficitário, o campeonato ele já não atrai tanto público assim. Você não acha que essas partidas com portões fechados, assim, meio que atestando de que de fato o campeonato não leva muita gente ao estádio, e essa determinação de mesmo assim seguir com o campeonato, meio que assim, não, segue o campeonato aí de qualquer jeito, aí fecha o portão, vamos fechar esse campeonato, não diminui o valor do campeonato cearense, Marcelo? Olha, o risco de contágio do jogador é o mesmo risco de contágio do cara que está batendo racha agora, 7 horas da noite, em qualquer lugar. Os dois não estão errados também? Então para tudo. Então, se não puder ter jogo de futebol profissional, não pode ter jogo de futebol amador em canto nenhum. Desculpa te interromper mais uma vez, Marcelo, mas aí não é da consciência, por exemplo, o cara tem a consciência individual, o cara que vai bater o racha. O clube não tem que ter uma consciência coletiva / individual? Mas a consciência coletiva, ela tem que vir de um órgão maior na área da saúde. Se algum órgão da área da saúde disser o jogo de futebol é um risco de contágio, eu acho que tem que parar na hora. Não pode ter jogo de futebol. O fato dos portões fechados é porque é aglomeração de pessoas. Inclusive, na recomendação do governo do estado, ele veta eventos com mais de 100 pessoas. Então, até 90 pode, né? Até 85 pode. Um jogo de futebol de portões fechados não é um evento que vão se aglomerar ali no mesmo espaço físico 100 pessoas. Então, está dentro da recomendação do governo do estado, tratada por especialistas. Se não pode ter jogo de futebol profissional, não pode ter racha em canto nenhum. Fecha as areninhas, fecha as quadras das escolas, fecha tudo. Porque se um jogo de futebol é um risco de contágio, então tem que valer para todo mundo. Porque o jogador de futebol, ele nem é mais, nem menos importante do que qualquer outro cidadão. Então acho que a gente tem que seguir uma linha coerente para qualquer pessoa. Quanto ao campeonato ser deficitário, o campeonato realmente é deficitário, mas ele pode se tornar totalmente inviável se ele parar. Porque principalmente os times menores não vão ter condições de manter o seu elenco por um mês e meio, o tempo que for, que ninguém sabe qual é o tempo, né? Porque ninguém sabe se essa doença vai se prorrogar muito, se vão ter muitos casos, se vão controlar os casos. As informações de hoje elas são preliminares, As medidas que estão sendo tomadas são medidas de prevenção, não é um estado de emergência, é um estado de alerta. Tem uma diferença entre emergência e alerta. Marcelo, tem cuidado. Não, só para dizer que hoje teve um pronunciamento do governador, ele colocou o estado como estado de emergência, na declaração que ele deu agora à tarde. Já é uma informação que eu foi meio que na hora, tinha, né? Porque, acho que mesmo que na hora que vocês estavam na reunião estava acontecendo. Mas o Daniel quer fazer uma perguntinha aqui Marcelo, pro senhor. Daniel aqui, partindo do princípio de que o racha está errado, um jogo de futebol está errado, porque qualquer indicação que você tem, o ideal é ficar em casa. Se todo mundo pudesse ficar nas suas casas, é isso aí que é recomendado. Mas por conta de trabalho, algumas situações, você precisa realmente deixar o seu lar. Mas partindo desse ponto, de que o ideal é você se precaver, você ficar na sua casa até passar esse primeiro momento, independentemente de, você citou racha, não pode, o ideal seria não ter. Mas não deveria partir então de uma instituição, de um clube de futebol, sabendo que movimenta tanta gente, fazer essa boa influência. Seu exemplo, independentemente do governo ter obrigado ou não parar, não está bem claro que o ideal é evitar qualquer tipo de atividade que seja, porque o negócio é sério e a gente está falando da vida. Não poderia o clube passar à frente e ser um bom exemplo com relação a isso? Eu acho que, partindo desse princípio, vocês estão correndo risco aí no estúdio também, viu? Estamos. E tem algumas pessoas, microfone, ambiente fechado, ar-condicionado. A gente tem que ter um cuidado das decisões que são tomadas. Mas... E o clube, individualmente, ele não tem a prerrogativa de parar um campeonato. A decisão foi coletiva. Todos os clubes presentes entenderam que, para o momento, poderia continuar o campeonato com portões fechados. E abertos, eu lembro que na minha fala eu coloquei 2 vezes isso, que se houver o indicativo de que também um jogo de futebol é o risco de ter um contágio, de ter algum problema, então para como um todo. A questão é que as informações, elas ainda não são 100% precisas. E aí você pode estar tomando uma medida exagerada ou uma medida branda demais. Se achou, nesse momento, o meu termo. Mas se amanhã se entender que deve parar, que não tem que ter nenhum jogo, a gente vai seguir normalmente, porque a saúde pública está acima de qualquer partido de futebol, de qualquer campeonato.
Legal. Paz, muito obrigado. Saúde pro senhor e lave bem essas mãos aí, viu? Eu tô com o álcool gel direto aqui, o álcool gel do Fortaleza, viu? Tá certo, então. Valeu, Paz. Muito obrigado. Valeu, Pela gentileza de sempre aqui nos atender